Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um encontro. Vamos juntos desfrutar de um momento espiritual na presença do nosso Deus. Se você está aqui nesse vídeo, quero convidá-lo a ficar até o final, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Durante esta semana estivemos aqui trazendo reflexões sobre o medo, sobre como podemos vencer o medo e entender quais aqueles medos que devemos tirar da nossa vida e quais aqueles medos que na verdade precisam inclusive estar na nossa vida por ser um medo que nos protege, nos impede, inclusive, de fazermos bobagens. Mas hoje, para encerrar, eu quero trazer uma mensagem ao seu, ao meu, ao nosso coração sobre medo. Continuando neste tema, se é a primeira vez que você está aqui nesse vídeo, convido você a se inscrever nesse canal, ajudar este canal a crescer. E você, só você, consegue fazer isso clicando no botãozinho que tem aqui embaixo e se inscrevendo nesse canal, deixando o seu gostei, compartilhando essa mensagem, colocando aqui embaixo o teu testemunho. Essa interação fará com que esta plataforma que utilizamos para anunciar a palavra de Deus entenda que este conteúdo é relevante e entregue para mais e mais pessoas. Então vamos fazer esse canal crescer, porque é um canal que vai abençoar milhares e milhares de pessoas no nome de Jesus. E hoje você vai ser uma destas pessoas. Se você tem tido medo, tem tido pavores, tem se assustado com algumas situações na sua vida, então Deus quer falar com você hoje através da sua palavra. Então vamos para a mensagem que está no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, no capítulo de número 14 e o versículo de número 26 e logo em seguida o versículo de número 30 do mesmo capítulo. A palavra de Deus diz assim, capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de Mateus. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre a água ou sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. No versículo 30 diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Glória a Deus. Fecha rapidinho aí os teus olhos e ora por mim, para que o Senhor possa nos dar uma palavra no vídeo de hoje. Pai querido e eterno, obrigado pela leitura da tua palavra. E nesse momento o Senhor venha se utilizar deste vaso que é fraco, que é falho, que é imperfeito, mas que ó Pai, que neste momento se coloca à tua disposição. Coloca-se em tuas mãos e debaixo da tua vontade. Que o teu Espírito Santo coloque as palavras na minha boca para que eu não fale aquilo que as pessoas ou eu mesmo quero ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Vem nos curar de todo medo no dia de hoje, meu Pai. É no teu nome que te peço. Obrigado. Amém. Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem que vai curar, na verdade, os nossos corações. Temos lido aqui uma passagem muito conhecida. E o medo é algo muito comum na vida do ser humano. Todos nós temos medo de alguma coisa, seja eles medos naturais, sejam medos irracionais, como por exemplo medo do escuro, medo de barata,
medo de aranha, medo de qualquer que seja, cachorro, como meu filho, por exemplo, de 9 anos, tem medo de cachorro, qualquer que seja o cachorro, de filhotinho aos maiores, ele tem medo. Então, quando nos sentimos com medo, não importa qual o medo, temos a tendência de paralisar, de não seguir em frente. Quem sabe, muitas das vezes, mudar a nossa rota, porque naquela rota na qual estávamos seguindo, tinha algo que nos deixa apavorado, tem algo que nos deixa assustado, tem algo que nos deixa temerosos, e por conta disso fugimos daquela direção, desviamos daquela direção, saímos daquele caminho, justamente porque encontramos uma barreira que nos deixa assustados. O medo faz isso, e muitas das vezes o medo ele é tão irracional que conseguimos enxergar coisas, inclusive, que não existem e não são reais. O medo faz-nos perceber coisas ilusórias. Veja, Elias, ele conseguiu vencer mais de 400 profetas que conjuravam, dizendo que Baal era Deus. E Elias, no Monte Carmelo, desafiou todos aqueles profetas de Baal e de Azera e venceu, provando que só o Senhor era Deus, quando orou e o Senhor lhe respondeu com fogo. Matou a fio da espada todos aqueles profetas. O povo que estava cocheando em dois pensamentos agora começou a proclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, um homem que conseguia com tamanha autoridade realizar em Deus tamanhos prodígios, temeu diante da ameaça de Jezabel, que disse que os deuses fizessem com ela o tanto mais se até o fim daquele dia Elias não estivesse morto. E essa palavra fez Elias temer. Perceba, o homem que venceu os profetas, que tinha a autoridade de Deus, que alçava a sua voz e dizia assim: segundo a minha palavra não cairá chuva nem orvalho, e até eu dizer que vai cair, este homem fugiu diante da ameaça de uma mulher. Então o medo faz isso. E Elias fugiu sem destino, a ponto de parar e pedir a morte em determinado momento da sua caminhada. Então, às vezes nós, será que não estamos na mesma situação de Elias? Será que muitas vezes nós não estamos interpretando algo, não estamos exagerando, não estamos colocando os nossos medos muito acima do que eles realmente deveriam estar, e esses medos estão nos dando visões sobre-humanas de coisas que inclusive que não existem? Eu citei Elias, mas na passagem que lemos, a gente vê aqui no capítulo 14, logo no comecinho, Cristo deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Então, queridos, às vezes, quero que você entenda isso logo no começo dessa mensagem. Às vezes, Cristo está no nosso barco. Às vezes, não. Às vezes, o Senhor nos dá uma ordem. Jesus deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda, mas ele não ia acompanhá-los naquele momento. Os discípulos iam sozinhos. Será que aqueles discípulos não estaram com Jesus, dizendo: Jesus, a gente pode ficar contigo, a gente pode esperar que tu despeça a multidão e depois nos acompanhe. Jesus, deixa a gente ficar contigo para quê? Jesus deu uma ordem:
foi incisivo, ele foi contundente, ele foi muito preciso em dizer que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado, sozinhos. Então, dentro daquele barco estavam Pedro, estavam João, estava Judas, estavam Tomé, cada um com uma personalidade diferente. Imagina a conversa que eles tinham. Tomé, muito incrédulo, podia ter dito: como é que esse homem vai nos acompanhar se não tem outro barco, só tem esse? Ele está mandando a gente ir para o outro lado, para quê? A gente vai encontrar o que do outro lado? Se ele só mandou a gente atravessar, o que é que a gente vai fazer quando chegar lá? Porque acompanhar a gente, ele não acompanha. Chegar igual com a gente, ele não vai chegar. A gente vai ficar lá do outro lado fazendo o quê? Como é que esse homem vai nos acompanhar se não tem outro barco? E talvez Pedro, estourado, tenha já mandado todo mundo calar a boca, ficar quieto. João é o mais calmo, pode ter ficado só analisando os fatos. Será? O que é que Jesus quer com a gente? Por que é que Jesus mandou a gente passar para o outro lado? Judas, que era muito materialista, podia ter dito: podíamos ter comprado outro barco e deixar já lá com Jesus, porque aí ele já era certeza dele nos acompanhar. Sem necessidade disso, podíamos ter ficado lá, alugado um hotelzinho, dormido por lá mesmo. Então, cada um que estava ali tinha uma personalidade diferente. Cada um que estava ali pensava de uma forma diferente. Você consegue perceber isso? Estavam dentro daquele barco, passando para o outro lado. E perceba, neste texto do capítulo 14, os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus e passaram. A intenção, o objetivo era passar para o outro lado, mas eles neste momento estavam sozinhos. E tem momentos na nossa vida em que Cristo nos manda para o outro lado, sem a gente saber o que é que vai encontrar do outro lado, sem a gente saber se vamos chegar do outro lado, e Ele não nos acompanha. Vamos sozinhos. Já sentiu aqueles momentos em que você sente que está só? E muitas das vezes você está só mesmo. Muitas das vezes tem momentos, tem situações na tua vida que você está sozinho. Mas Deus, ele se responsabiliza quando é Ele que manda você ir. Perceba, nesse texto em específico, Cristo ordena que os discípulos entrem no barco, passem para o outro lado, mas não os acompanha de imediato. Já em outro texto, Jesus está no barco, mas está na polpa dormindo. Então precisamos discernir em que momento da nossa vida estamos. Se estamos com Cristo na polpa do barco dormindo, ou se estamos sem Cristo no barco. Se estamos sem Jesus no barco. Precisamos entender porque a tempestade, ventos fortes, ventos contrários, eles vão acontecer independente de Jesus estar na polpa do barco dormindo ou Jesus não está no barco. Os ventos, as tempestades, elas vão acontecer. Os cenários espirituais, os milagres é que serão diferentes, mas essa realidade, ela existe. Tem momentos que você está numa tempestade muito grande e Jesus está em silêncio. Jesus não responde, você ora e Ele não te responde, você clama e Ele não te responde, você tenta resolver de um jeito, não resolve, você tenta botar água para fora do barco, não resolve. Quanto mais água tu tira, mais água entra, porque tu bota com um balde, entra uma onda dentro do teu barco, o vento balança e para lá e para cá, a tempestade é forte, os ventos são fortes, as ondas são gigantes e você se vê perdido, perdida, e isso dá medo, isso assusta. E os discípulos estavam certa vez em uma situação como essa, mas Jesus estava lá na polpa do barco, dormindo. Perceba, os ventos fortes não acordaram Jesus. A tempestade impetuosa não acordou Jesus. O mar bravio não acordou Jesus. Mas os discípulos conseguiram despertar Jesus do seu sono. Queridos, as tempestades, o exterior que tem te apavorado, não apavora Jesus em nada. O que faz Jesus mover-se é o teu clamor.
É você. As tempestades não conseguiram despertar Jesus, mas os discípulos sim. Você sim consegue mover o coração de Deus. Você sim consegue orar e Deus voltar os seus ouvidos para a tua oração. Você sim consegue clamar e Deus ouvir o teu clamor e te mandar resposta. Porque Ele está interessado na nossa voz, na nossa vida, na nossa alma. Não está interessado no que estamos passando. Porque isso que estamos passando, queridos, para Ele não é nada. Para Ele não é nada. Deus pode resolver esse teu problema. Mas você precisa entender que Ele às vezes te permite passar por situações para te ensinar, para te moldar, para te amadurecer, para te preparar. E neste texto que lemos, os discípulos estão sozinhos e agora estão no meio do mar. E a Bíblia diz que os ventos eram fortes e além de fortes eram contra. Eles estavam indo em uma direção, mas o vento os estava levando. Estava difícil seguir na direção que Jesus mandou, porque o vento era contrário. E o vento era: eu não sou navegante, eu não sou pescador, eu não entendo nada de mar. Mas eu percebo, meditando no texto, que se o vento era contrário e o barco tinha uma vela, manter aquele barco na direção em que Cristo ordenou era algo desafiador, era algo muito difícil, exigia esforço daqueles discípulos e eles estavam enfrentando um momento dificílimo naquele momento. Eles tinham uma ordem contundente de Jesus, que era passar para o outro lado. Estavam no meio do caminho e no meio do caminho acontece um imprevisto. Imprevisto esse que estava os tirando do caminho, porque o vento era contrário. Jesus, após despedir a multidão, sobe ao monte para orar, tranquilão, sem nenhum estresse, sem nenhum problema, tranquilo, e os discípulos estavam passando maus bocados. Jesus estava preparando o milagre. Aleluia. Jesus estava preparando o presente. Mas olha, Jesus Cristo agora decide encontrar com os discípulos. O esforço era muito grande. E penso eu que eles já estavam cansados de tentar manter o barco no caminho, na direção. E aí vem o cansaço, vem o esforço, não é? Eu sei que você tem se esforçado, sei que você tem lutado, eu sei que você tem enfrentado grandes desafios. Se manter no caminho tem sido um desafio muito grande, tem exigido de você um grande esforço. Isso tem te deixado cansado. Isso tem te deixado desanimado. É muito difícil quando a gente está em uma direção, mas os ventos são tão contrários. E a gente anda. E de repente um vento vem tão contrário, nos tira ali do caminho, às vezes nos empurra. É a sensação que dá que a gente não vai conseguir chegar, os braços cansam. A gente tá ali, batendo ali, ó, velejando, segurando a vela para um lado, segurando para o outro, aquele esforço muito grande. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus não vem. E talvez, quem sabe, os discípulos, um deles começou a dizer: Jesus mandou a gente atravessar para o outro lado, talvez a gente nem chegue do outro lado. Eu não sei como é que ele vai chegar do outro lado, mas eu estou achando que a gente não vai chegar. Vai terminar a gente sucumbindo aqui no meio do mar e ele não vai nem dar por conta. Vamos morrer aqui. Quem sabe não tenho pensado isso. Vai me dizer que você, muitas das vezes, não acha que não vai conseguir. Vai me dizer que você, às vezes, não pensa
que não tem jeito mesmo para essa situação que você está enfrentando. Vai me dizer que às vezes você não acredita que realmente não tem jeito. Você tentou já tudo que tinha de tentar, já lutou tudo que tinha de lutar. Jesus não te dá resposta, Jesus não chega, Jesus não está no barco. E é difícil às vezes entendermos isso, que a gente quer acreditar que Jesus está no barco, que Jesus está ali conosco. Muitas das vezes estamos sozinhos mesmo no barco, porque Ele nos mandou ir para o outro lado e Ele não foi junto no momento. E isso não quer dizer que Ele nos abandonou. E o espiritual é uma coisa sensacional, porque Ele não ter ido com você não significa que Ele te abandonou, significa que Ele está trabalhando para que o milagre na tua vida seja em proporções tamanhas. Hoje a gente lê esse texto, hoje a gente sabe que o fim foi muito glorioso, o fim foi maravilhoso, mas os discípulos naquele dia não sabiam que o final ia ser esse, queridos. Para eles, naquele momento, era uma situação semelhante a essa que você está enfrentando nesse momento, que você não sabe como vai ser o teu fim. E você fica aí fazendo projeções, muitas das vezes negativas, dizendo que talvez isso vai te matar, isso vai te fazer sucumbir, você não vai conseguir chegar, é muito difícil, é muito complicado, é impossível. Eu sei, os discípulos viveram a mesma situação. Hoje a gente lê esse testemunho bíblico que aconteceu há milhares de anos atrás e a gente se alegra, a gente se inspira, a gente olha isso aqui de como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Mas naquele dia, os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam tentando se manter no caminho e não estavam conseguindo, o vento era contrário, seus braços já estavam cansados de tanto remar, de tanto tentar manter o barco no caminho, e já estava madrugada, a quarta vigília da noite, a Bíblia diz. Capítulo 14, já deu o texto. Capítulo 14, no versículo 26. No versículo 25. Diz assim: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus não veio de jangada, Jesus não veio de jet ski, Jesus não veio de iate, Jesus não veio de barco, Jesus não veio de helicóptero, Jesus veio de madrugada, caminhando por sobre as águas. E a expressão, a resposta corporal e mental dos discípulos foi quando viram aquilo. Alguém ao longe, vindo por sobre o mar, caminhando por sobre o mar. Não foi? Olha aí, eu não disse a vocês, olha Jesus aí chegando. Sabia que ele não ia decepcionar. Eu sabia que ele ia conseguir acompanhar a gente. Olha ele vindo aí, por sobre o mar. Não. A resposta não foi essa. Não foi isso que os discípulos disseram uns aos outros. Quando eles avistaram aquele vulto caminhando por sobre o mar de madrugada, depois de tanto que eles lutaram, depois de tanto que eles pelejaram para manter o barco no caminho, depois de cansados de tanto trabalhar para manter o barco no caminho e se manterem vivos. Então, isso corrobora o que eu trouxe para vocês no início da mensagem, quando eu disse que, quem sabe, eles não argumentaram entre si dizendo: Jesus não vem, não tem como ele nos acompanhar mais. Como é que ele vem se só tinha um barco? Percebe? Mas Jesus não precisa, querido, de barco. Jesus não precisa de coisas naturais para te acompanhar. Jesus não precisa de
de situações humanas para chegar até você. Talvez você ache que está longe demais e Jesus te abandonou. Não. Jesus, ele vem ao teu encontro. A quarta vigília da noite é um mistério muito grande, porque Jesus, na quarta vigília da noite, foi ter com os discípulos, foi de encontro a eles. Mas a Bíblia diz que, em resposta, no versículo 26, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Assustaram-se. Não reconheceram Jesus. A verdade é essa. Eles não reconheceram Jesus. Na cabeça deles, queridos, não era Jesus. Não tinha como ser. Porque eles não acreditavam que Jesus podia os acompanhar, chegar até eles, principalmente naquelas condições. Queridos, madrugada, meio do mar, vem alguém andando por sobre as águas. Fala a verdade, você nessa situação, você ia se ajoelhar, obrigado meu Deus, oh glória ao teu nome para todo sempre, vieste ao meu encontro, meu pai, ia saltar do barco, ia correr para dar um abraço em Jesus? Fala a verdade, claro que não. Eu e você íamos na mesma situação, na mesma direção. Os discípulos fizeram o que eu e você faríamos. Que hoje, lendo de fora, é muito bom. A gente olha e diz, os discípulos se assustaram. E os discípulos são muito moles. Não. No versículo 26, eles dizem aqui, que os discípulos se assustaram dizendo, todos eles, um olhou para o outro e disse, tu tá vendo aquilo ali? Bateram de ombro no outro. Dá uma olhada. Vem cá. Eu acho que eu já estou vendo coisas. Vê se é só eu. Dá uma olhada ali. Ali aonde? E começaram. Ali vem alguém andando por sobre o mar. É isso mesmo. E começaram. É isso mesmo. É isso. Que é isso? E começaram, não, isso não pode ser real, isso não é real, isso é um fantasma, e começaram a se assustar, começaram a racionalizar de forma irracional, começaram a dizer, isso é um fantasma, e se assustaram com isso de tal forma que a Bíblia diz no versículo 26 que eles gritaram com medo no meio do mar. Começaram a socorro, socorro. Já imaginou? Não, queridos, vamos ser sinceros, eu e você faríamos a mesma coisa. Eu e você faríamos iguais. E se muitos dos que estão me ouvindo aqui não pulassem do barco, tentar se atravessar no nado, nadar abraçada. E eles fizeram isso, eles assustaram-se ao ver Jesus andando por cima do mar, mas não sabiam, não reconheceram que eram Jesus, fique muito claro isso, não reconheceram que eram Jesus, começaram a se assustar porque venha o encontro deles andando por sobre o mar, um vulto, meu amigo. E às vezes a providência de Deus vem chegando para você de uma forma tão assustadora que você não consegue reconhecer que é Deus vindo ao teu encontro. Muitas das vezes a resposta de Deus vem até você de uma forma que você se assusta. Você não consegue reconhecer que essa resposta é de Deus para a tua vida. Muitas das vezes a resposta do Senhor vem em tua direção de uma forma que você não consegue perceber que é o Senhor que está vindo em tua direção. Os discípulos se assustaram de tal forma que começaram a dizer que Jesus Cristo se tratava de um fantasma. O medo deles, o pavor deles fez eles enxergarem algo que não existe. O teu medo, o teu pavor, você tem se assustado, tem tido medo dessa situação que você está enfrentando, e você está começando a
criar uma coisa que não existe, colocar, materializar algo que não é real. Eles começaram a dizer, é um fantasma. Querido, fantasmas não existem. Você está criando coisas na tua cabeça, materializando coisas na tua vida que elas não são reais porque você tem tido, você está com medo, você está assustado. A Bíblia diz que eles gritaram de medo, queridos. E Jesus, ele reconheceu isso. Ele fala do versículo de número 27, perdão. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Aleluia. Jesus, ele tem o poder, a calma, de quando falar com a gente, animar o nosso coração, acalmar a nossa alma. A Bíblia não fala o que os outros discípulos pensaram quando ouviram a voz de Jesus. Talvez, quem sabe, eles não reconheceram de imediato a voz do Mestre e realmente se acalmaram, realmente se conformaram, né? Que a voz do Senhor é pacificadora. A voz de Deus, ela é acalentadora. Você está ouvindo a voz de Deus através desta mensagem, o Senhor te acalmando, dizendo assim, ei, calma, sossega, calma a tua alma. Você tem gritado de medo, você tem se assustado, se apavorado. Ei, calma, sou eu, não tenhas medo. É eu, o Senhor, que estou indo ao teu encontro. Calma. Sossega o teu coração, homem, mulher, neste dia de hoje. Sossega a tua alma. Faz ela se aquietar. O que você está vendo, o que está te assustando é Jesus vindo ao teu encontro. Se você parar de gritar, se você parar de espernear, se você parar num momento, você vai conseguir ouvir Deus dizendo para você, ei, sou eu, calma, não tenhas medo. Os discípulos todos agora aquietam-se, mas Pedro levanta a sua voz e diz, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Não é nadando, não é mudando a direção do barco, é sobre as águas. Assim como tu está vindo sobre as águas, permita-me que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus, ele disse, não, Pedro, você é um homem, você não pode andar por sobre as águas. Jesus, ele disse, não, Pedro, os ventos são contrários, a tempestade é grande, não, você não pode vir. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse, vem. Sabe aquela decisão difícil de descer do barco? Sabe aquela decisão difícil que vai mudar todo o jogo da tua vida? Sabe aquela virada de chave que depende de uma decisão que está te deixando com medo? Jesus está dizendo assim, vem. Vem. Os discípulos ficaram no barco, mas Pedro desceu do barco e Pedro andou por sobre as águas. Às vezes precisamos de uma decisão, mesmo com medo, para viver o extraordinário na nossa vida. Querido, só vive o extraordinário quem consegue vencer os seus medos. Se você deixar os seus medos serem maiores do que a sua vontade de vencer, pode ter certeza que você vai perder. Se você deixar os seus medos te paralisarem, se você deixar os seus medos te pararem, se você deixarem os teus medos te vencerem, pode ter certeza que você vai ser um derrotado, vai contar fracassos, vai contar derrotas. Mas se você lutar, enfrentar, você vai vencer os seus medos.
Eu disse no nosso último vídeo que eu tinha medo e tenho medo de voar. Mas esse medo não me paralisa. Esse medo não me trava. Quando preciso voar, eu entro no avião e atravesso e vou. E é interessante que quando eu venço esse medo, eu consigo chegar no meu destino. Se o medo me paralisasse de tal forma que de forma nenhuma eu conseguisse entrar no avião, eu jamais conseguiria chegar no meu destino. Isso falando no sentido material, mas no sentido espiritual é igual. Nos sentidos dos teus objetivos, dos teus sonhos, dos teus projetos são iguais. Se você tem medo de iniciar, seja o que for, de começar, seja o que for, na obra de Deus, na tua vida física, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, você tem se deixado travar pelo medo, não consegue se aproximar mais de Deus porque tem medo, não consegue melhorar a sua saúde porque tem medo, não consegue melhorar a sua vida financeira porque tem medo, tem deixado o medo de travar, a incerteza, e se não der certo, e se não acontecer, e se. E esses si são medos, são receios que têm te deixado paralisado, impedido de viver o extraordinário de Deus. Mas na mensagem de hoje, o Senhor manda te dizer: você sabe já que estou indo em tua direção. Sai desse barco e começa a viver o extraordinário. Não mais os ventos são contrários, você desça do barco. Não mais os ventos são fortes, desce do barco. A tempestade é bravia, desce do barco e vive o extraordinário com Deus, porque Ele não vai te deixar. A gente já sabe que Pedro, ele teve medo. Ele deu ali atenção aos ventos que estavam muito fortes. Ele deu atenção aos ventos que estavam muito impetuosos. Ele deu atenção à tempestade e ele fez aquilo com tal ímpeto que começou a afundar, porque ele teve medo do que o externo estava fazendo. Ele teve medo do que estava acontecendo ao seu redor, e isso fez com que ele tirasse o foco de Cristo e começou a afundar. Se você tirar o foco de Cristo, você vai afundar, queridos. Mas o impressionante é que Pedro clama ao Senhor e o Senhor estende as suas mãos, ergue Pedro novamente, e Pedro anda por sobre o mar mais uma vez, desta vez pegado na mão do Mestre. Então a gente já sabe o segredo. O segredo é: pede a Deus para Ele já segurar na tua mão de imediato. Pede a Deus para ir contigo. Ele anda por sobre os mares porque Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Ele manda em tudo, Ele tem o poder para tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Então segura nas mãos do Senhor, anda por sobre o mar. Esse teu medo vai ser dissipado hoje. Esse teu pavor vai ser dissipado hoje. Esse teu temor vai ser dissipado hoje, porque o Senhor Jesus está vindo ao teu encontro. O Senhor Jesus está vindo em tua direção. Não é um fantasma. Pense, não é um fantasma. Acredite, não é um fantasma. É Jesus Cristo Todo-Poderoso que está vindo em tua direção. Você pode descer do barco com fé e viver o extraordinário de Deus. Vencer os teus medos requer uma decisão de coragem. Se você deixar os teus medos te vencerem, você jamais conseguirá viver o extraordinário. Mas se uma atitude de coragem for tomada hoje, você vai perceber que mesmo com medo você conseguiu prosseguir, e esse medo vai ser dissipado. Você vai viver o extraordinário, vai glorificar o nome do Senhor e vai agradecer a Ele e vai dizer assim: valeu a pena. Fecha os teus olhos e eu vou orar por você neste momento. Pai querido e eterno, obrigado, meu Deus, por esta doce, meiga e poderosa mensagem. Senhor, que o nosso pavor ele seja dissipado hoje. Que não importa com que estejamos assustados, não importa os medos que estamos enfrentando, todos eles serão enfrentados com atitudes de coragem. E vamos, meu Senhor, vencer, porque em Ti somos mais do que vencedores. Pai, antes que os ventos batam,
antes que a tempestade nos assombre. Vamos descer do barco, mas segura as nossas mãos. E a gente não vai se atentar para os ventos, para a tempestade, para os problemas, para as dificuldades. Vamos focar em Ti e vamos caminhar por sobre as águas e vamos viver o extraordinário para que o Teu nome seja glorificado na terra em nossas vidas. Abençoa as nossas vidas em todas as nossas principais áreas, que são espiritual, material e financeira. Deus, que sejamos exaltados na vida espiritual, que estejamos cada dia mais próximos de Ti, que estejamos cada dia mais perto do Senhor, que possamos sentir a Tua presença em todo momento, que possamos ser gratos por tudo, inclusive pelas lutas, meu Pai. Deus, nos abençoa fisicamente, nos ajuda a tomar decisões que nos levem para uma vida mais saudável, mais rica. Esse corpo que temos, meu Senhor, é o templo do Teu Espírito. Então ajuda-nos a conservar ele, a nos alimentar melhor, a fazermos exercícios físicos, a, Senhor, não desgraçarmos com o corpo que pertence a Ti, meu Pai. Deus, abençoa a nossa vida financeira, para que, ó Pai, não nos falte, meu Deus, o pão de cada dia, para que o Senhor possa nos dar, ó Deus, liberdade geográfica e financeira, para que consigamos alcançar mais e mais vidas, abençoar mais e mais pessoas, meu Senhor. Que, ó Pai, as Tuas bênçãos não sejam para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa ganância, mas que as Tuas bênçãos em todas essas áreas sejam para a glória e honra do Teu nome, seja para transformar vidas, seja para impactar pessoas, meu Pai. No nome do Teu Filho, que todos os nossos medos negativos que nos travam, que nos impedem de seguir em frente, sejam dissipados agora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se essa mensagem tocou no seu coração, não esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar aqui nos comentários o teu testemunho, de deixar o teu gostei e de compartilhar com mais alguém. Manda lá no grupo do WhatsApp da família, no grupo lá dos amigos. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa se libertar dos medos. No nome de Jesus. Aqui na descrição deixamos uma indicação para você abençoar o nosso canal, para que esse canal possa alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.